Olá, como estão vocês? Espero que estejam todas bem, ou todos bem, né? Não sei quem vai estar ouvindo também assim esse vídeo. E como esse ano foi colocado para gente essa oportunidade de estarmos lendo a Bíblia em um ano pela nossa igreja, e eu tenho gostado de fazer essa leitura periodicamente, né? Seguidamente. Apesar das muitas vezes a gente precisar estudar outras coisas, mas é bom fazer essa leitura. E o que me chama a atenção nessa leitura é que tem algumas pérolas, vão sendo colocadas algumas pérolas, e a gente tem que estar atento para poder pegar as pérolas. E sabe por quê? Porque pérola é uma gema orgânica. Ela é produzida por molúsculos, ou seja, nas ostras, né? E ela é produzida com a reação de corpo estranho, então ela vai se formando. E ela é muito valorizada. Uma das características que me chamou muita atenção é sobre o significado dela, que ela representa feminilidade, criatividade, sabedoria interior e proteção. Já imaginou? Olha o que é que uma pérola significa: feminilidade. E hoje nós vamos falar aqui no texto, nesse texto aqui agora, nós vamos falar sobre mulheres femininas, né? Então assim, a pérola combina, e ela fala assim de uma sabedoria interior. E é incrível que na leitura que a gente vai cotidiano, eu digo que não existe coincidências, existem Jesuscidências. E Jesus hoje trouxe uma Jesuscidência dentro desta palavra que está em Números. Hoje ficamos de ler Números 27, 28, 29. E logo no começo de Números 27, eu encontrei uma pérola. E o texto diz assim: aproximar a herança das filhas de Zelofeade. Aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Efé, neto de Gileade, bisneto de Maqui, trineto de Manassés, quarta geração. Pertenciam aos clãs de Manassés, filho de José. José que tinha ido para o Egito, né, entregue pelos seus irmãos. Os nomes de suas filhas eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tisa. 5 filhas, 5 mulheres. Não teve filho homem nenhum aqui, né, falando. E diz assim a palavra: elas se prostraram à entrada da tenda do encontro, diante de Moisés, do sacerdote Eliezer, dos líderes e de toda a comunidade. E disseram: nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado, e não deixou filhos. Porque o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã, por não ter tido um filho? Dei-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Moisés levou o caso perante o Senhor, e o Senhor lhe disse: as filhas de Zelofeade têm razão. Eu vou ler isso de novo. As filhas, e disse o Senhor. Moisés foi perguntar a Deus, e Deus disse: e disse o Senhor: as filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade do pai, propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Seguindo aqui a leitura, depois disso é criada as leis de que se o homem não tivesse um filho homem, ele teria que passar para as filhas mulher, não havendo filhas, poderia passar para os parentes mais próximos, como irmãos, como tios, e aí foi se estendendo, entendeu, os direitos entre os familiares de uma herança. Daqui que se começa essa lei que hoje o mundo vive, né? Até os dias de hoje nós temos essa lei comum entre nós, na nossa nação mesmo, ela é baseada nessa lei. Se por um acaso eu
for deixar alguma herança e não tiver filhos, não tivesse filhos, seria para o meu parente mais próximo, que seria os meus irmãos. E assim sucessivamente. Mas vamos voltar ao texto. Então, assim, ó, primeira coisa que me chamou a atenção, a herança delas. Mas, pela lei que estava sendo implantada ali naquele tempo por Deus, dentro do povo dele, elas não tinham direito a herdar as terras. Mas elas não se conformaram com não ter direito. Então, a primeira atitude delas elas se prostraram. Ou seja, existe uma maneira da gente buscar algo que é nosso. A herança era delas, porque o pai dela tinha morrido. Mas elas queriam ter esse direito, mas elas foram de uma maneira sábia, elas foram ao lugar certo, elas foram à tenda do encontro, onde havia a presença de Deus. Hoje nós vamos à igreja, né? Buscar aquilo que nós desejamos, e elas foram. A atitude do coração delas foi correta, porque elas se prostraram diante de Moisés, diante de Eliezer, que naquele momento era o sacerdote, era quem representava Deus, era o líder, e era o sacerdote que estava ali em posição de estar intermediando a situação com Deus. Amém? Então foi o primeiro passo delas. Irem ao lugar certo, terem a atitude certa, que foi de submissão, como é que se diz? Elas se prostraram, né? De humilhação, de humildade. Se humilhando diante daqueles que podiam resolver, que podiam ouvir para resolver. Elas vão falar também da atitude correta. Ela foi lá falar, não que o pai dela não foi brigando, porque ele não fez parte. Não, o nosso pai não fez parte daqueles que estavam contra a lei do Senhor. Não estava contra como aqueles que seguiram a Corá, não. Ele não fez isso. Mas elas também foram sinceras o suficiente para poder admitir que o pai delas morreu pelo próprio pecado. Como Deus já tinha dito, cada um vai morrer pelo seu próprio pecado. Então o pai dela já tinha morrido pelo próprio pecado, quando ela diz assim: eles não seguiram a Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Não deixou filhos, mas deixou filhas. E eu estou aqui para receber aquilo que cabe a nós como filhas dele. Porque ele estava naquela contagem, ele estava naquele povo, ele pecou, ele morreu. Mas eu estou aqui na igreja, na casa do Senhor, na tenda do encontro, diante do Senhor, prostrada, com a atitude correta do meu coração, com a atitude, entendeu? Trazendo a verdade, que meu pai não seguiu aos errados, mas que pecou, não deixou de ser um pecador diante do Senhor, e por causa do seu próprio pecado ele morreu. Mas nós queremos dar continuidade ao nome de nosso pai. Eu quero honrar o nome do meu pai. Então eu quero que este nome continue sendo propagado, continue sendo falado, e eu quero herdar aquilo que é nosso. O líder, por sua vez, Moisés, ele não tinha uma resposta, porque nunca tinha acontecido aquilo com ele. Então o líder não tem que saber tudo, principalmente quando ele nunca passou por uma situação que ele nunca viveu. E ali ele vai até o Senhor, que tem a resposta para tudo. E o interessante, que eu gostei muito, foi assim, que Moisés levou para ele o que as filhas tinham falado, né? Levou a causa ao Senhor, e Deus, ele responde: as filhas de Zelofoed têm razão. Deus deu razão a elas. Então, muitas vezes, nas nossas causas, vamos trazer para as nossas causas. Muitas vezes, na nossa causa, a gente pode até ter razão, mas a gente não está buscando da maneira correta. Será que nós temos ido ao lugar certo, buscar as respostas corretas? Temos ido diante de Deus com humildade, com submissão, com verdade, para poder ouvir de Deus isso? As filhas de Zelofoed têm razão. E ali o Senhor muda. Você lhe dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Aquilo que pertencia ao pai delas, pertence a elas. Por quê?
Primeiro, porque elas não se conformaram com a situação de serem mulheres e não ter direito à herança. Segundo, elas souberam onde ir buscar o que elas precisavam. Terceiro, elas souberam se humilhar para poder receber isso. A humilhação que elas se colocaram foi um gesto de humildade. Mas dentro desse gesto de humildade tinha também um gesto de verdade. A verdade anda junto com a humildade. Porque ali elas admitiram que o pai dela não errou nisso, mas errou nisso. E reivindicaram a propriedade, a herança que caberia ao pai dela, se ele não tivesse pecado. E que elas queriam dar continuidade nisso. E ouvi de Deus, elas têm razão. Gente, não vamos nos conformar. Quando a palavra é falada para nós, né? Quando Deus ele nos dá uma palavra, ele não nos dá aquilo. Eu amo isso, ver que Deus ele dá a liberdade para a gente buscar aquilo que é nosso direito. Por que Deus deixou isso? Deus poderia ter criado lá na lei antes, olha, quando não tiver um filho homem, as filhas mulheres. Não foi assim. Mas elas entenderam. E quando nós entendemos que nós temos o direito daquilo que a palavra nos diz, nós temos uma razão quando o Senhor fala, eia, entremos em juízo, apresente-me a tua causa, para que eu possa julgar. E quando Deus julga e dá o veredito que a gente tem razão, a vitória é certa. Então, isso muito me alegrou. Essa pérola muito me alegrou. Então, eu preciso não me conformar com a situação que muitas vezes eu estou vivendo por esta razão ou por aquela outra razão. Por ser uma mulher ou por ser um homem. Por ser isso ou por ser aquilo. Por estar numa condição assim ou numa condição assada. Se existe um Deus que muda e faz dali uma nova lei, porque logo abaixo vocês vão ver que o Deus ele cria uma nova lei de herança. Se a gente pode ir até Deus para ouvir isso de Deus, então vamos, sabe, nos encher de esperança, vamos saber colocar diante de Deus aquilo que é da maneira correta, da forma certa, nos prostrar, entrar na tenda, entrar na presença do Senhor, de maneira humilde e com verdade, porque Deus certamente vai olhar para nós e vai dizer assim, você, minha amada, tem razão. Eu vou fazer isso por você. E que hoje, Deus, você tem uma causa que você possa levar ao Senhor. E leve nesses passos. E ouça Deus dizer, você tem razão. E por isso, eu vou mudar a sua sorte. Amém? Deus abençoe, continue abençoando. E vem mais pérolas por aí, tá certo? Beijo!